convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Pastor, o senhor já não pregou sobre o livro de Ruth na quarta-feira? Já. O foco era outro lá. Hoje eu gostaria de tratar um pouco de um aspecto muito específico que pode ser evidenciado na vida de Noemi, que tem muito a ver com a nossa própria vida. Ruth, capítulo 1, nós leremos versos 18 a 22. Finalzinho do capítulo 1 do livro de Ruth. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, Noemi, que de todo estivera resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento que nós podemos ler a sua palavra e explicar a sua palavra. Pedimos, ó Deus, pela direção do teu Espírito para explicar esse texto e aplicá-lo aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, traga, ó Deus, ensinamentos preciosos à tua igreja aqui, que nós possamos ser, ó Deus, abençoados por sua palavra e que isso possa nos fazer render honra e glória ao seu santo nome. Fale o nosso coração, Deus, traga cura para as nossas emoções nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como anda seu coração? Como anda as suas emoções? Quando longe da maioria das pessoas, como você se vê? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós alimentamos no nosso coração que, por sermos cristãos, nós não nos sentimos entristecidos profundamente. E esta não é uma verdade bíblica. E nós temos estudado na nossa escola dominical como Jesus, no seu sermão profético, fala a respeito do princípio das dores, da grande tribulação, e ele fala a respeito de dificuldades que nós enfrentaríamos nesse mundo. Nós encontramos diversos relatos onde homens e mulheres piedosas, tementes a Deus, passaram por momentos extremamente complexos na sua vida. E é por isso que eu quero perguntar a você nessa noite, como anda o seu coração? No Salmo 42, nós lemos que o salmista se faz uma pergunta: por que estás abatida, minha alma? Por que andas perturbada dentro de mim? Na sequência ele responde: espera pelo Senhor, é no Senhor que nós encontramos o nosso refúgio, o nosso alívio. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da necessidade que nós temos de tratar o nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e constatar a triste realidade da amargura. E é este o assunto que eu gostaria de tratar com você. A amargura de coração existe e o fato de sermos cristãos não nos isenta da possibilidade de, em algum momento da nossa vida, nos sentirmos amargurados. A prova disso está também no texto que nós acabamos de ler. O texto fala a respeito de uma mulher que viveu com seu marido em Belém e que, por uma série de fatos, eles acabaram se mudando para Moabe, uma terra diferente da sua terra, uma cultura diferente, e eles ficaram ali por alguns anos. Ocorreu que, depois de estarem ali, o marido morre, os 2 filhos morrem, e restam apenas
3 mulheres, a casa das 3 mulheres. Elas não tinham nada, eram pobres, tudo era a seu desfavor. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, onde os mais vulneráveis são, em alguma medida, assistidos nas suas necessidades básicas. Mas nós precisamos nos lembrar que no contexto do Antigo Oriente Próximo, no contexto que Noemi e Ruth estão inseridas, esta não é uma realidade. Elas não tinham a quem recorrer. Noemi era agora uma mulher pobre, com 2 outras viúvas pobres dentro de casa. Não havia esperança no coração dessa mulher. A vida havia se tornado muito difícil. Uma notícia ruim após a outra. Teve fome na sua cidade natal, mudaram para Moabe. Chegando em Moabe, estando ali, casaram os 2 filhos. Primeiro morre Elimeleque, depois morrem os seus 2 filhos. Alguém que antes tinha tudo, era abastada, feliz, o significado de Noemi, ditosa. Agora é alguém pobre, alguém que enfrenta a miséria, o luto e a necessidade de ter que prover algum tipo de sustento para si. O começo do capítulo 1 narra então Noemi voltando para a sua terra natal, para a cidade de Belém. As 2 noras estavam com Noemi, e Noemi insiste com elas: voltem para suas casas, voltem para suas famílias, vocês são novas, vocês podem se casar de novo, terem filhos, constituir uma família. Eu sou muito velha, não existe esperança para vocês vindo comigo. E então, depois de insistir muito, uma delas, a órfã, volta para sua casa, mas Ruth decide de forma solene acompanhar a sua sogra. E no começo do capítulo 1, Ruth faz uma declaração extremamente belíssima: minha sogra, pare de insistir comigo, eu não vou te deixar. Onde a senhora for, ali eu também irei. Onde a senhora dormir, ali também dormirei. Onde a senhora morrer, ali também morrerei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E então nós chegamos exatamente no texto, no ponto em que nós lemos. Elas saem de Moabe e chegam na terra de Belém. Não haviam se passado tantos anos assim, cerca de 1 década. Noemi está de volta, alguém que era conhecida ali em Belém. E quando ela chega, pobre, desamparada e com o coração amargurado, porque sentia que Deus estava pesando a sua mão sobre ela, eram notícias ruins demais para o coração de Noemi suportar. E ela fala a respeito de si: eu estou amargurada de coração. Ela chega em Belém, e as mulheres então olham umas para as outras como quem diz: não é esta Noemi? Não é aquela casada com Elimeleque que há poucos anos morava conosco? Uma mulher feliz. E é muito interessante, meus irmãos, que o texto em hebraico nos transparece que as mulheres ali não tinham dúvidas quanto a reconhecer Noemi. O tempo que havia passado entre Noemi estar em Belém e regressar a Belém não fora suficientemente capaz de permitir que elas não a reconhecessem. Mas Noemi estava em alguma medida diferente. E quando nós terminamos de ler, nós conseguimos enxergar qual era a diferença de Noemi. Noemi ouve o cochicho das mulheres e diz: parem, não me chamem Noemi. Eu saí daqui ditosa, feliz, abastada, mas o Senhor tem pesado a sua mão sobre a minha vida. Me chamem Mara. Noemi está fazendo menção das águas amargas de um lugar que recebeu o nome de Mara, porque ali haviam águas amargas. Me chamem de Mara, porque sou uma mulher amargurada de coração.
Eu saí daqui feliz e volto completamente desestruturada. E o texto termina dizendo que elas chegaram ali, no meio da colheita da cevada. Se você não participou das nossas exposições de Ruth, eu quero encorajar você, porque lá eu explico um pouco melhor cada um dos detalhes desse texto. Não é o meu propósito nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Noemi era filha da aliança. Noemi era israelita de Belém, da casa de pão. Noemi era objeto da graça redentora de Deus, mas isso não a isentou de estar em um momento específico da sua vida com o coração amargurado. Ah, meus irmãos, como os últimos anos foram cruéis para conosco. Como foram anos desafiadores. Quantas notícias que nos deixaram sem saber o que fazer, como agir. Muitas vezes ficamos atônitos, cada uma das notícias que recebíamos. Nenhum de nós está completamente isento às dificuldades dessa vida. Aliás, eu penso que por sermos cristãos, nós estamos muito mais expostos. Porque aflige o nosso coração coisas que os descrentes desprezam. Quando nós percebemos a maldade no mundo, quando nós percebemos a afronta a Deus, o nosso coração se entristece. E, portanto, muitas vezes, nós nos sentimos acomodados, incomodados. Nós nos sentimos afligidos, entristecidos, envergonhados. E às vezes, amargurados. As nossas desventuras, os nossos planos que não acabam se concretizando, as sementes que nós lançamos que acabam não frutificando, têm a incrível capacidade de trazer em alguma medida tristeza ao nosso coração. E eu quero que você entenda, nós não estamos isentos a períodos de tristeza, a termos que lidar com a falência nos negócios, a termos que lidar com a crise no casamento, com um problema sério de saúde. Nós não estamos isentos em termos que passar por crises dentro da igreja, crises na economia, crises de identidade, crises de fé. Nós passamos, meus irmãos, por muitos episódios que têm a incrível capacidade de trazer tristeza ao nosso coração. E tristeza, num grau elevado, é capaz de produzir amargura. Você é alguém amargurado de coração? Você já parou para pensar nisso? Se de fato a amargura não faz parte da sua vida. O dicionário define a amargura como sendo, entre outras coisas, um estado de tristeza profunda, perplexidade, um padecimento moral, ou simplesmente aflição. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 15, ele diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Este verso, meus irmãos, do autor de Hebreus, é uma citação do quarto discurso de Moisés, onde Deus fala a respeito da aliança com seu povo, descrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Nós precisamos cuidar do nosso coração. As tristezas não tratadas, dilemas não solucionados, são como sementes lançadas no nosso coração, que se brotarem ali, produzem raízes profundas, que nos fazem viver um estado de amargura, de tristeza. E sabe, irmãos, uma pessoa amargurada de coração não sofre sozinha, se estende para as pessoas à sua volta. Além do texto que nós acabamos de ler,
textos que tratam da amargura, nós podemos nos lembrar do próprio exemplo de Davi, descrito em 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2, quando o texto diz, depois você confere, que Davi se tornou líder de um exército de muitos amargurados de espírito, e ele se tornou chefe dessas pessoas. 400 pessoas, irmãos, que estavam endividadas e amarguradas de coração. Isso nos faz pensar que a amargura, a tristeza não tratada, nos faz pessoas que não conseguem enxergar a realidade tal como ela é. Noemi estava dizendo para aquelas pessoas: não me chamem de Noemi, não sou mais uma pessoa feliz, Deus tem me castigado, não há esperança para mim. O que Noemi não estava vendo é que mesmo em meio a todos os sofrimentos da sua vida, Deus estava provendo um plano de redenção que ia além da sua própria vida, que ia além da moabita Ruth, que ia além das pessoas do seu tempo, mas que alcançaria toda a humanidade. Por meio destas desventuras de Noemi, Elimeleque e Ruth, Deus estava escrevendo a história do Messias, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós encontramos uma Ruth, que não por acaso era nora de Noemi, que faz parte da genealogia mais importante da história. Nós poderíamos citar outros exemplos: Davi, Jó, Isaac, Rebeca, Ana, a própria Noemi, são exemplos de pessoas que estavam amarguradas de alma por causa de alguma contingência da vida. E sabe, irmãos, a ideia aqui não é apenas falar de amargura, mas é questionar o nosso coração, como fez o salmista. Por que minha alma estás aflita? Por que te perturbas dentro de mim? Quantas vezes um perdão não concedido, quantas vezes um problema não resolvido é capaz de produzir tristeza no coração, e nós vamos arrastando esta situação, a ponto de não mais nos relacionarmos com determinadas pessoas, a ponto de não mais frequentarmos determinados ambientes, a ponto de não mais conseguirmos andar com a nossa cabeça em pé, porque não percebemos que o nosso coração se tornou amargo. Noemi não estava enxergando bem como Deus estava cuidando da sua história. E um coração amargurado faz os nossos olhos da fé míopes, incapazes de ver o que Deus está fazendo. Noemi nos mostra, meus irmãos, que não apenas a amargura é uma possibilidade, mas também o poder de Deus para transformar a amargura em um estado de completo contentamento. Deus pode restaurar o nosso coração adoecido pelas tristezas. Deus pode restaurar o nosso coração amargurado pelas aflições, pela ansiedade, pela depressão. Ah, irmãos, esses dias eu recebi um contato e uma pessoa ligou. O telefone da igreja, o da igreja mesmo, quase não toca. E esses dias ele tocou, e era alguém precisando conversar. E a pessoa estava dizendo lá que estava enfrentando muitos problemas, se eu podia ouvi-la um tempo. E eu disse: claro que eu posso, vamos conversar. Então essa pessoa falou dos seus dilemas, dos seus problemas, e eu fui ouvindo todas aquelas coisas, todos os acontecimentos, crises familiares profundas, irmãos. E no final ela disse: eu liguei, na verdade, pastor, para agradecer. E eu não entendi muito bem. Eu disse: para agradecer? Para agradecer. Porque eu recebi numa lista do WhatsApp o link de uma mensagem lá do livro de Ruth, onde o Senhor falou que Deus transforma a amargura em contentamento.
Eu estou ligando para dizer que Deus tirou a amargura do meu coração, eu queria me matar. E eu percebi que eu não era a única pessoa que sofria no mundo. Que as pessoas estão sofrendo, mas que o nosso sofrimento não é a última palavra ao nosso respeito. Deus pode transformar um coração amargurado num coração contente, apesar dos dissabores da vida. E foi então que eu disse para essa pessoa: é verdade. Nós podemos até estar amargurados, mas nós não precisamos permanecer assim. Como anda o seu coração, meu irmão? Como andam os teus sentimentos? Como andam os seus relacionamentos? Nós precisamos olhar para dentro de nós e termos disposição para tratar sentimentos de tristeza, aflição, angústia, para que tais sentimentos não criem raízes de amargura. Porque quando alguém está amargurado, não é apenas o seu mundo que é afetado, mas o mundo das pessoas à sua volta. Você sofre quando alguém está amargurado, quando o mundo de alguém é sempre nublado, quando a pessoa está sempre em conflito. E se você, por algum motivo qualquer que seja, e não importa o motivo, Deus pode transformar, há perdão para o seu pecado, há restauração para a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Quando nós olhamos para a história de Noemi e nós adiantamos algumas poucas páginas, nós veremos Deus transformando a vida dessa mulher. Nós veremos Deus corrigindo a teologia do coração de Ruth, que achava que Deus estava punindo-a pelos seus pecados. E eu quero dizer para você nessa noite, se você crê em Jesus, por mais que você esteja passando por dificuldades, Deus não está te punindo pelos seus pecados. Ele pode estar te disciplinando para te trazer de volta, porque os teus pecados foram totalmente pagos na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que creem. Mas às vezes a disciplina é importante. E nós precisamos fazer essa distinção de que muitas vezes, de fato, nós precisamos ser disciplinados. E nós precisamos cuidar para que a disciplina de Deus não se transforme em amargura no nosso coração. Nós precisamos tratar dos nossos sentimentos. Eu queria então apresentar 3 razões pelas quais você precisa tratar a amargura, a tristeza, a ansiedade do seu coração. Fevereiro foi o mês do 3. Se você se lembrar, eu peguei sempre em 3 coisas. Em primeiro lugar, a primeira verdade, para você tratar a amargura no seu coração. Lembre-se, Deus está no controle. As tristezas da vida assaltam a nossa paz. O controle simplesmente sai das nossas mãos. Mas nós não podemos nos esquecer que o Deus que criou todas as coisas está sempre no controle de tudo. Aquilo que nós não controlamos nunca saiu do controle de Deus. A nossa vida cumpre o propósito para o qual Deus a planejou. Nós precisamos nos lembrar deste controle de Deus, para nos lembrarmos que se Deus está no controle, o sofrimento não é a última palavra ao nosso respeito. Depois de um dia de adversidade, haverão momentos de bonança. Depois de uma noite de choro, há sempre um dia de sol. Eu me lembro de uma frase inscrita no Muro dos Reformadores que eu gosto muito, que diz muito a respeito da minha fé. Naquele contexto, esta frase faz menção à escuridão da teologia medieval para em contraste com a luz do Evangelho que veio com a Reforma e com os desdobramentos da Reforma. E é uma frase em latim muito simples: post tenebras lux. Depois das trevas, a luz.
Eu sei, às vezes, o dia escuro pode estar demorando mais do que você gostaria. Mas lembre-se, existe luz no fim do túnel. Noemi pensava que Deus a havia desamparado, que ela estava sendo afligida por aquela tamanha dor. Mas o sofrimento era tudo o que Noemi estava enxergando, quando além do sofrimento, Deus estava desenhando, por assim dizer, a genealogia do Messias, daquele que salvaria a humanidade. Segunda certeza, segunda razão para você tratar a amargura. A amargura nunca é um fato. Nunca é. Nunca é um fato, um acontecimento. É sempre uma reação do nosso coração. Meus irmãos, existe um ditado que diz que 90% da nossa vida é como nós reagimos às circunstâncias. 10% são as coisas que realmente acontecem. 90% é como o nosso coração reage aos acontecimentos. A amargura é, na verdade, a reação do nosso coração para alguns acontecimentos. E às vezes, nós somos assaltados de acontecimentos ruins. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês terão aflições. Mas o versículo não termina aí. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A amargura é objeto de como nós reagimos à má notícia. Se é verdade que no mundo nós temos aflições, o versículo continua, também é verdade, nós venceremos, porque Jesus venceu o mundo. Nós precisamos reagir. Eu poderia dizer que nós precisamos reagir com positividade, mas seria muito coach. Eu não estou interessado nisso. Nós precisamos reagir com fé, irmãos. Nós precisamos reagir ao dia mal com fé. Está ruim, está doendo, mas vai melhorar. Deus vai cuidar, Deus vai consolar, Deus vai sarar, Deus vai transformar, ainda que não seja no tempo que gostaríamos. Nós precisamos nos lembrar das palavras do nosso Senhor. Não permita que o seu coração seja alimento para a produção da raiz de amargura. Se você está triste, chore. Eu choro e não estou nem aí para o que as pessoas vão dizer. Se eu estou descontente, eu fico descontente. O que eu não posso é alimentar esses sentimentos no coração como se eles não existissem e sem perceber nos tornar como se tornou Noemi, amarga de coração, revoltada contra Deus, porque o Todo-Poderoso tem me punido. Terceiro, a amargura é resultado das frustrações. Noemi saiu de Belém, foi com seu marido para Moabe. Depois de enfrentar um período de escassez tremenda, enfrentar o luto, depois de ver todos os seus planos indo para o ralo, ela volta para Belém. Os planos mudaram ao longo da história. A história mudou. Como Noemi reagiu àquelas coisas também mudou. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus nunca muda. Nós precisamos nos lembrar que a amargura é, na verdade, a decorrência, o resultado das nossas frustrações. E é por isso, meus irmãos, é por isso que eu e você precisamos tomar a vacina contra a amargura. Pois é, estou inventando uma aqui, rapidinho. Nós precisamos ser vacinados contra a amargura. E a vacina consiste em entregar aos pés da cruz todas as nossas frustrações, tudo aquilo que deu errado, o nosso pecado, as nossas más decisões, as tristezas que nós enfrentamos, porque ali, no pé da cruz, o nosso coração é tratado por Deus. As nossas tristezas continuam sendo reais, mas elas não são mais suficientes para trazer
amargura o nosso coração. Eu não sei se você já teve o desprazer de ter uma conversa mais longa com alguém amargurado. Está sempre de beiço, está sempre reclamando, está sempre apontando para defeito aqui e acolá, nada está bom. Meus irmãos, é terrível ter que lidar com isso. Não seja essa pessoa. Olhe mais para aquilo que Deus tem feito de bom, para o quanto Deus tem preservado a sua vida. Não seja como Noemi. Não foque apenas no problema, nas decepções e na frustração. Olhe para o fato de que Deus está com você, de que na cruz você encontra cura para as suas frustrações. Meu querido, a minha vida e a sua vida não está alheia a dias assim. Pastor, você já se sentiu amargurado? Muitas vezes. Por não saber lidar com frustrações. Meus irmãos, traz muita tristeza ao nosso coração quando nós planejamos e dá errado. Traz muita tristeza ao nosso coração quando alimentamos expectativas a respeito de algum projeto e aquilo dá errado. Traz tristeza ao nosso coração quando alimentamos expectativas a respeito de determinadas pessoas e nós nos frustramos. Mas se nós não aprendermos a tratar estas frustrações, nós nos tornaremos amargurados de alma. E como amargurados, nós seremos impossibilitados de ver a realidade. Noemi via o peso da mão de Deus, quando na verdade a situação apontava para a maior história de redenção de todos os tempos. Deus age de forma diferente daquela que nós estamos acostumados. Via de regra, no mundo, você recebe uma lição, a matéria, estuda, e quando você está preparado, você faz a prova. Não é assim, Daniel? Quero crer que você estuda para fazer a prova. Você estuda? Tua mãe está do lado aí. Então, a professora te passa a matéria, te explica o conteúdo. E quando você está preparado, então, ela te cobra aquilo, você vai para a prova. Deus age de forma diferente, meus irmãos. Nós primeiro passamos pela prova, para depois recebermos a lição. E com isso nós crescemos. Deus primeiro nos apresenta as dificuldades, para na sequência nós entendermos a razão pela qual nós passamos por aquilo. Enquanto Noemi via apenas as amarguras de sua vida, Deus trabalhava ditando o rumo da história de redenção do seu povo. Todos aqueles acontecimentos fizeram com que uma moabita chamada Ruth fizesse parte da maior, mais bela e mais importante genealogia da história da humanidade. A genealogia do nosso Senhor e Salvador. Deus tem propósitos até para os nossos sofrimentos. Deus não tem propósito de produzir amargura no seu coração, mas Ele se utiliza até das suas frustrações para conduzir os seus planos. Deus se utiliza das nossas provas para nos ensinar lições preciosas, para nos trazer de volta aos seus pés e nos fazer mais tementes a Ele. Não murmure, ore, confie em Deus. Como está o seu coração? Como andam as suas emoções? Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a tomar a vacina contra a amargura. Eu sei, tem vacina para tudo, não é? Então eu quero tomar uma vacina, eu quero incentivar você nessa noite a tomar essa vacina contra a amargura. Essa vacina que pode ser encontrada no posto de saúde chamada Cruz de Cristo, onde ali nós podemos colocar tudo aquilo que torna o coração entristecido, tudo aquilo que nos faz pessoas sofridas. Como está o seu coração nessa noite? Como andam as suas emoções? Como você tem lidado com as decepções que você tem enfrentado ao longo da sua vida e caminhada? Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Trate a amargura do seu coração. Quero convidar você a
fechar os seus olhos. E esse é um momento seu com Deus. É você diante de Deus, pedindo para que Deus faça um milagre. Deus fez com Noemi, Deus fez com Ruth, porque Ele não faria com você? Deus fez com a pessoa que eu conversei, que eu sequer conheço, porque Ele não faria com você? Nós podemos, irmãos, até passar pela amargura, mas não precisa ser assim. Nós podemos colocar diante de Deus a nossa vida e termos o nosso coração purificado, transformado. O que te faz sofrer? O que te faz ser uma pessoa preocupada, agitada? Coloque diante dos pés da cruz. Coloque diante de Jesus, seja transformado por Jesus. Confie mais nesse Deus que transforma vidas, que trata o nosso coração. Confesse a Ele os seus pecados, as suas más decisões. Confesse a Ele que você também precisa de mudança, que algo precisa acontecer em você, e peça ajuda a Ele. Querido Deus, diante do Senhor, Pai, mais uma vez, nós colocamos o nosso coração. E eu peço a Deus que o Senhor trate os sentimentos do seu povo. Afasta de nós, ó Deus, toda raiz de amargura, toda tristeza, frustração não tratada. Vem, Espírito Santo de Deus, e cura as emoções do seu povo. Deus, em nome de Jesus, restaura os teus filhos de traumas antigos, de limitações que impedem o seu desenvolvimento. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo para ver aquilo que o Senhor tem feito. Ah, Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados do teu povo. Em nome de Jesus, cura as feridas, estanca aquelas que estão sangrando, causando dor e sofrimento. Traga a cura que vem do alto. Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor, nós colocamos toda a nossa vida, tudo que somos, ó Deus, tudo que nós temos é do Senhor, e por isso nós pedimos: vem sobre a nossa vida, leve, ó Deus, o nosso fardo e nos permita viver na dependência do Senhor. Ó Deus querido, afasta de nós toda tristeza profunda. Deus, em nome de Jesus, nos capacite a olharmos para o Senhor, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude, Deus, a deixar para trás tudo o que passou e caminharmos para frente. Deus, ajuda o teu povo a perdoar uns aos outros. Deus, em nome de Jesus, toca nos corações. Deus, em nome de Jesus, incomoda os corações. Pai, traz o mover do Senhor, que nos faz ser diferentes, que nos faz, ó Deus, depender tão somente do Senhor. A nossa esperança está em Ti, e por isso, Deus, nós pedimos: trata o nosso coração, trata, Deus, as nossas emoções, trata, Deus, a nossa ansiedade, trata a depressão de muitos. Deus, em nome de Jesus, saiamos daqui dessa noite restaurados, transformados, libertos de toda raiz de amargura que porventura, Deus, esteja contaminando os corações. Que possamos, ó Deus, olhar para o alto, que possamos ver que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos, como salmista, indagar a nossa alma, esperar no Senhor, ouvir o livramento do Senhor e continuarmos caminhando. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, guardada nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.